Boa noite a todos que estão acompanhando, a todos que estão no chat, ou a todos aqueles que estão também em silêncio, mas estão rezando por nós, acompanhando a live. Sejam muito bem-vindos. Se quiser dar início, Adilson, já pode dar início com as orações. Vamos iniciar já acalmando o nosso coração, Ok. invocando a graça de Deus. Nos coloquemos então, irmãos e irmãs, na presença de Deus, na presença de Maria Santíssima, convidando o nosso Santo Anjo da Guarda para estar conosco nessa noite de hoje, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo também a intercessão de Maria Santíssima, ela que mais soube ouvir o Espírito Santo, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que, como ninguém no mundo, conheceu mais Jesus do que ela mesma. Peçamos a ela que ela nos ensine também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocando a pessoa de cada catequista que está nos acompanhando, colocando a pessoa do Rogério, colocando o local onde nós estamos agora, que São Miguel possa nos defender das distrações, que ele possa defender a nossa mente, o nosso coração, para que tudo aquilo seja por obra e ação do Espírito Santo, que possa ficar em nossa mente, em nosso coração. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e a cilada do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passo a palavra para o nosso amigo, nosso irmão, Rogério Araújo, que estará conosco em mais um dia da nossa formação. A palavra é sua, Rogério. Obrigado, Adilson. Boa noite a todos. Boa noite, Adilson, Dona Lourdes. Um abraço para o Diácono Gilberto, Padre Joaquim. Muito obrigado por essa graça de poder participar dessa formação, de ser formado junto com vocês. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando online, participando do chat ou em silêncio, rezando por nós. Queria só que vocês me dissessem se o som tá bom, se está dando para ouvir bem, se está dando algum tipo de repetição da voz, se está tudo normal. Podem escrever no chat, que daí só para me dar um retorno. Tá tudo normal? Ótimo, beleza. Muito obrigado, viu? Então, a nossa live de hoje é sobre a missão do catequista. Essa missão tão importante. E hoje eu vou usar como base um texto que é do nosso irmão Adilson, que é o nosso irmão moderador, que está aqui acompanhando com a gente, e da Paróquia Rainha dos Apóstolos. Ele preparou esse texto e eu vou usar ele como base e vou fazer os comentários pertinentes em cima dos assuntos. Obrigado, Adilson, pelo texto. Muito, muito bom, muito bem montado. Muito obrigado. Então, para a gente começar, tem uma reflexão do Adilson. Imagina que a gente trabalhou
duro, trabalhou arduamente para a gente conquistar uma quantidade grande de dinheiro para a gente investir num sonho. Por exemplo, a sonho da casa própria, que muitos de nós temos. E a gente sai, procura um construtor, encontra um construtor, faz com ele um contrato e entrega para ele, né, todo o dinheiro necessário para que ele dê sequência do projeto. Compre os materiais, enfim, né, contrate a mão de obra. E aí, um belo dia, a gente vai visitar a obra e vê que está tudo fora do que a gente pensava que era para ser feito. Tudo que a gente tinha combinado para ser feito está sendo feito de qualquer jeito, sem o cuidado necessário. Aí a gente diz, né, questiona com esse construtor, mas por que está sendo feito daquele jeito, que não era aquilo combinado? E o construtor dá de ombros e fala assim, não, por mim, tanto faz, eu vou embora. E abandona a obra, gastou todo o dinheiro que a gente tinha passado para ele, né, para fazer o investimento, e a gente tem a obra toda desmantelada, toda construída de qualquer forma, e a gente fica com prejuízo. O que essa reflexão tem a ver com o nosso tema de hoje? Imaginem que nós somos os construtores, né? E quem nos contratou foi Deus. Nós somos os construtores. Quem nos contratou para fazer a obra foi Deus. E eu pergunto, como é que estamos nos comportando? Como que a gente está trabalhando? Como que a gente está executando o nosso trabalho? Nós precisamos retomar a nossa caminhada e realmente decidirmos se somos bons ou maus construtores. Perguntemos para nós mesmos, sejamos sinceros, estamos realmente comprometidos com a catequese? Participamos das reuniões, formações, buscamos ler e nos instruir a respeito da igreja e dos seus ensinamentos? Nós estamos tendo uma vida de oração, contemplação? Estamos buscando os sacramentos? Ou já caímos no comodismo de acompanhar tudo pela internet, né? Como hoje em dia, como a gente falou na semana passada até, hoje em dia muita gente se acomodou e está só acompanhando pela internet. Não é assim. Não é assim. Não é para isso que foi feita a missa online. Devemos fazer uma boa avaliação de nós mesmos, pois um dia seremos questionados pelo próprio Senhor, que nos pedirá a satisfação da construção que deveríamos ter feito e não fizemos. E ninguém poderá aliviar o nosso lado. É uma sucessão de erros que são resultados das nossas decisões e opções. Podem ser resultados bons ou ruins, né? Bons se nós formos bons construtores. A gente vai ter um bom resultado, mas ruim se a gente for mau construtor e fizer de qualquer jeito, né? Então, que o Senhor nos encontre vigilantes. Que essa nossa reflexão de hoje possa fazer o nosso coração bater mais forte pelo reino de Deus. A gente precisa ser mais apaixonado pelas coisas do Senhor, o qual somos chamados a ser construtores aqui e agora. A missão da igreja, missão da comunidade. É missão da igreja anunciar o evangelho em todo o mundo. Mas, em primeiro lugar, a palavra de Deus deve ser anunciada aos seus próprios membros. É dentro da igreja que se desenvolve a formação de seus membros, para que possam depois anunciar a todos a palavra, construindo o reino de Deus. Quais são os níveis de ministério catequético? Pelo batismo, somos membros da igreja e corresponsáveis pela evangelização e catequese. Cada um de nós há de catequizar conforme a nossa própria vocação e missão. Assim, o bispo é o primeiro responsável pela catequese. Logo após, conforme o Diretório Nacional de Catequese, os sacerdotes, depois os diáconos.
principalmente o pároco, são responsáveis pela formação e acompanhamento dos catequistas na diocese. Os religiosos também são chamados ao serviço de catequese, seja qual for o seu carisma, qual for a congregação, qual for a ordem a qual eles pertencem, eles são chamados a esse ministério de catequese. Os pais cristãos, olha que interessante, os pais cristãos são os primeiros catequistas de seus filhos. Onde é que a gente encontra isso? Nesse documento da igreja aqui, ó, se chama Código de Direito Canônico. Se a gente for lá no capítulo 2º do Código, a partir do cânon 773, é dever próprio e grave, sobretudo dos pastores de almas, cuidar da catequese do povo cristão, para que a fé dos fiéis, pelo ensino da doutrina e pela experiência da vida cristã, se torne viva, explícita e atuante. A solicitude pela catequese, sob a direção da legítima autoridade eclesiástica, é responsabilidade de todos os membros da Igreja, cada um segundo as suas funções. Antes de quaisquer outros, os pais têm obrigação de formar pela palavra e pelo exemplo seus filhos na fé e na prática da vida cristã. Semelhante obrigação têm aqueles que fazem as vezes dos pais, bem como os padrinhos. Tá vendo? A primeira catequese deve vir dos pais. Mas será que isso tem acontecido hoje em dia? Nos tempos que a gente vive? Não tem acontecido. Não tem acontecido. E esse é o... Eu acho que assim, penso eu, que é o maior obstáculo que os catequistas encontram nos dias de hoje. Tanto os catequistas de crianças, quanto os de adolescentes, quanto os de adultos. É o mesmo problema. Mesmo problema. Porque se a criança não teve, desde o berço, desde pequenininha, a formação dos pais, ensinando a criança a rezar, ensinando a criança a crer nas verdades de fé da nossa igreja, é difícil depois, é complicado. Por isso que nós vemos hoje em dia muitos adultos que não rezam, não sentem falta de rezar, não sente falta de ir à missa. Estou falando dos católicos, estou falando dos católicos. É assustador a quantidade de gente que a gente vê já na fase adulta que não sente falta de ir na igreja, não sente falta de participar das missas, de receber os sacramentos. Pouco conhece da fé católica, sabe? E se a gente for ver a raiz do problema, é lá no comecinho, desde criancinha, sabe? Quando o pai e a mãe ensinam a criança a rezar, fazer o sinal da cruz em casa. Começa ali, sabe? Ensinar a criancinha, pegar a mãozinha da criança e ajudar ela a fazer o sinal da cruz bem feito, com devoção. Corrigir quando necessário, quando a criança não está levando as coisas de Deus a sério. Levar as missas desde pequenininho, para a criança já ir se adaptando àquela vida de católico, de vivência dos sacramentos. Nós não vemos isso hoje em dia, é muito pouco mesmo. E penso eu que é o maior obstáculo que os catequistas enfrentam nos dias atuais. Porque, geralmente, falando agora especificamente da catequese de crianças, geralmente a criança chega na catequese. Eu não sou catequista de criança, tá? Sou catequista de adultos. Sou catequista das minhas crianças, da minha casa, né? Dos meus filhos. Mas na paróquia eu dou catequese para adultos. Então, o que eu ouço de catequistas de crianças, que chegam muitas crianças que não sabem nem fazer, às vezes, o sinal da cruz. Perguntas básicas da fé, a criança não sabe responder.
Se os catequistas perguntam se rezam com os pais em casa, as crianças não rezam. Não rezam. Então é assustador. A criança chega na paróquia para participar do encontro de catequese e é, às vezes, o único momento que ela tem de encontro com Deus ali, só ali. Porque em casa ela não tem. É triste, é triste. Isso que estou falando. Estou falando de famílias católicas. Famílias católicas, né? Então, o Código de Direito Canônico é bem claro. Ele fala que os pais têm a prioridade. A primeira catequese é dos pais, né? E deveria ser assim. A primeira catequese dos pais. E a catequese complementar na paróquia. Que está acontecendo o contrário, né? Está sendo a única catequese na paróquia. E depois a criança sai daquele encontro de catequese, do sábado ou do domingo, não sei, depende da paróquia, ou durante a semana, né? Tem paróquias que tem a catequese durante a semana também. Então ela faz um encontro de catequese na semana, sai dali, não ouve mais nada sobre Deus. É complicado, é difícil. É uma missão, assim, monstro, né? Que os catequistas têm. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Características da catequese renovada. É importante relembrarmos algumas características da catequese, segundo o documento Catequese Renovada, que esse documento é do dia documento 23 da CNBB, do ano de 1983, que deu à catequese do Brasil orientações e conteúdo. A educação para a vivência da fé, a educação para a vivência da fé. Em vez de ensinar apenas a doutrina, o catequista orienta o catequizando para viver a sua fé no dia a dia. Né? Isso aqui são trechos tirados desse documento, né, da CNBB de 1983, certo? Então, está falando aqui que em vez de ensinar apenas a doutrina, o catequista orienta o catequizando para viver a sua fé no dia a dia. Ajuda ele a viver a fé no dia a dia também. Dá orientações para ele. Vivência da fé em comunidade. O catequista enviado pela comunidade anima a comunhão e a participação. Por isso fala em nome da comunidade. O processo permanente da educação da fé. A catequese não se reduz apenas na preparação para os sacramentos. É necessário acompanhar toda a vida da pessoa. Jesus Cristo é o centro da catequese. Todo o ensinamento religioso conduz à conversão, ao seguimento e à opção por Jesus, que nos revela o Pai, no Espírito Santo. Dimensão trinitária. Ministério da Palavra. A Bíblia é o principal texto da catequese. Olha só, a Bíblia é o principal texto da catequese. Eu já ouvi pessoas dizendo, não aqui nas nossas paróquias aqui de hoje em dia, não, já há muitos anos atrás, pessoas que passaram pela catequese e ouviam de tudo menos a palavra de Deus, de tudo. Era historinha secular, vamos ouvir a história, ou o filminho, não sei de quem, mas nada com relação à nossa fé católica. Não era a vida de algum santo da igreja, não, era um filme secular mesmo. Então, né, é complicado, é complicado. Então, eu vou repetir, o que está no documento da CNBB de 83. A Bíblia é o principal texto da catequese. Precisa ter ela como principal, né? Os catequistas procuram conhecer e viver a palavra de Deus. Os catequistas procuram conhecer e viver a palavra de Deus. Serão os anunciadores dessa palavra, na força do Espírito Santo. Olha só, que interessante. Serão anunciadores dessa palavra, na força do Espírito Santo. O anúncio da palavra, né?
É como aquela carta de São João, que é a primeira carta de São João, se eu não me engano, que começa assim: o que nós vimos, o que nós ouvimos, isso que nós vos anunciamos. Então, precisa ser bem claro para nós: o que eu vi, o que eu ouvi, é isso que eu anuncio para você. Não assim, não, o que ele falou, o que ele viu, não. O que eu vi, o que eu ouvi, eu anuncio. Precisa ter intimidade nossa com Deus, intimidade. Se nós não tivermos intimidade com Deus, as nossas palavras não vão sair do nosso coração. A gente vai estar anunciando Jesus que outra pessoa está anunciando, mas a gente precisa dar testemunho desse encontro, entendeu? O que eu vi, o que eu ouvi, o que as minhas mãos puderam tocar, é isso que eu anuncio. Precisa intimidade. Formação na pedagogia divina. Deus se revela à humanidade através de palavras e acontecimentos, com paciência e respeito pela caminhada do povo. Catequese transformadora e libertadora. Ilumina a vida do povo, ajudando a encontrar as causas das injustiças e levando as pessoas a transformar essa situação. A gente não pode focar apenas nas injustiças sociais, tá? Precisa deixar bem claro isso também, que em muitos lugares a gente ouve só isso, da questão social, questão social, questão social. Muitos ficam nesse tema. Faz parte da nossa caminhada católica o lado social da nossa realidade, né? Então a gente precisa lutar contra as injustiças sociais, sim, faz parte, mas não é o foco, não é a nossa meta, não. Nós precisamos ter, como é que eu vou explicar para vocês? A gente precisa ter se focar na maior injustiça de todas. Isso. A gente precisa focar na maior injustiça de todas, que é o pecado. Essa injustiça do pecado e as suas consequências que fazem o estrago no mundo. Então, as injustiças sociais, elas acontecem por causa do pecado que existe na humanidade, certo? Por causa do pecado. Se o mundo não busca uma vida santa, se o mundo não vive uma vida voltada para Deus, a gente vai existir mesmo, vai ter mesmo injustiça social cada vez maior, né? Mas esse não é o foco da catequese, certo? Nós precisamos formar corações para serem de Deus, corações totalmente voltados para Deus. A gente precisa passar isso para os nossos catequizandos, certo? Que o resto vai se amoldar, né? Vai vir por consequência, vai vir por acréscimo, né? Catequese inculturada. Olha que interessante. O Evangelho ilumina a cultura do povo e aproveita tudo o que ela tem de bom. Assume a linguagem, os símbolos e o jeito de ser e de viver do povo. Por exemplo, vocês conhecem a história de São José de Anchieta, que é chamado de o apóstolo do Brasil, né? Ele que chegou na época, já um pouquinho depois do descobrimento, e ele veio com essa missão de catequizar os nativos, de catequizar os índios. E ele, como São Paulo, ele se fez tudo para todos, né? Assim como São Paulo diz nas suas cartas. Ele se doou por completo, ele aprendeu a língua dos nativos, dos índios brasileiros, e ele catequizava os índios na língua deles. Tanto é que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, parece que ele chegou até a traduzir os evangelhos para a língua dos índios, para ele poder levar Jesus para os índios, né? Outro pensamento hoje em dia estranho, que muitos hoje em dia falam que a gente tem que respeitar a cultura, que a gente não pode tentar mudar a cultura do outro para a nossa realidade cristã. Jesus precisa ser anunciado. Foi isso que Jesus deixou no Evangelho. Ide a todas as criaturas e anunciai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou.
Não adianta a gente tentar mudar hoje em dia, tentar inventar a roda hoje em dia, né? Como muita gente está tentando. Nós precisamos anunciar o Cristo. É essa a nossa missão. A missão não de catequista, não. A missão de todo batizado. Missão de todo batizado. Anunciar o Cristo, o Salvador do mundo. Foi para isso que ele veio. Para isso que ele veio. Para isso que ele formou a igreja. Para isso que ele chamou 12 apóstolos e formou a igreja. Para que ela levasse, continuasse essa missão dele por todo o mundo, para todos os homens de todos os tempos, até que ele volte. Para isso que a igreja existe, né? Para isso. E uma prova disso acabei de mostrar um exemplo, né? Que eu falei de São José de Anchieta. Acabei de falar do exemplo de São José de Anchieta e tantos outros missionários, né, que viveram essa realidade, né? De irem para terras estrangeiras pregar o evangelho. O São Maximiliano Kolbe foi para o Japão anunciar Cristo lá no Japão, né? E tantos outros exemplos, e com respeito, mas levando Cristo, deixando bem claro que Jesus, é em Jesus que nós temos a salvação, em nenhum outro, certo? Um exemplo da inculturação também, que eu gosto muito de usar esse exemplo, é a aparição de Nossa Senhora lá no México, que nós conhecemos como a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no início do século XVI, né, em 1530 ou 31, não lembro agora, 1531, se eu não me engano, que ela apareceu para um índio recém-batizado, que tinha recebido o nome de Juan Diego. Ela apareceu contando rapidinho a história para vocês entenderem o contexto. Muitos já conhecem a história, e quem não conhece, tenho a alegria de contar agora. Ela apareceu para um índio recém-batizado, mas antes dela aparecer para ele, antes de eu dizer o porquê que ela apareceu, esqueci desse detalhe, Nossa Senhora ela veio porque apareceu no México em socorro dos missionários espanhóis que estavam no México, que tinham chegado lá para catequizar os nativos e não estavam conseguindo sucesso. Eram franciscanos, eram frades franciscanos que tinham sido mandados, né, em missão para catequizar, para evangelizar os nativos do México. Mas chegando lá, eles, por várias dificuldades, né, que é a língua, a cultura, então eles tinham muita dificuldade e não conseguiam muito sucesso, não. Poucos acreditavam, poucos se convertiam à fé católica, poucos aceitavam o batismo, poucos. Aí Nossa Senhora ela fez isso. Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse lá no México para esse índio recém-batizado, Juan Diego, e quando ela apareceu para ele, ela dizia para ele assim: eu sou a mãe do Deus verdadeiro. Vai, fala com o bispo, pede para ele construir aqui nesse local uma capela, em minha honra. E aí o Juan Diego, assustado, correu até o bispo espanhol, que estava lá como missionário também. Ele correu lá falar com o bispo, e o bispo atendeu, e ele ouviu o que ele disse e não acreditou. Não acreditou. Juan Diego voltou triste, cabisbaixo, e dia seguinte, vida que segue, ele caminhando novamente pela colina Tepeyac, apareceu novamente a mulher. E como que ela aparecia para ele? Com os cabelos pretos, lisos, assim, penteados para frente, jogados para frente, com uma túnica azul cheia de estrelas, uma faixa amarrada na cintura e com a cor de pele dos nativos. Então, Nossa Senhora aparecia assim para ele. E ela disse de novo: eu sou a mãe do Deus verdadeiro, vai, fala com o bispo. E ele foi outra vez.
foi de novo, o bispo atendeu ele, conversou com ele. Novamente o bispo mandou ele para casa, que para ele esquecer aquilo. E tá, voltou o índio triste para casa, Juan Diego, cabisbaixo. E aí ele, no terceiro dia, passando pela colina Tepeyac novamente, o que ele fez? Ele ficou com medo de passar pelo mesmo caminho e ver novamente a mulher, né, que apareceu para ele dizendo que era a mãe do Deus verdadeiro. Ele ficou com medo de passar por ali, ele mudou o caminho, foi por outro caminho. No que ele foi por esse outro caminho, apareceu novamente, né, como assim, como se ela estivesse dizendo, não adianta fugir não, pera, a missão é sua, não adianta fugir não. Aí ela falou para ele, vai até o bispo. Ah, mas eu já fui. Ele falou para ela, eu já fui. E ele não acredita em mim, não adianta. Não, mas você vai fazer diferente agora. Você vai até uma colina lá, explicou para ele, até certo lugar lá, explicou, num cantinho assim, atrás de uma pedra, você vai encontrar umas flores. Você vai pegar essas flores e vai levar para o bispo e vai dizer que fui eu que mandei entregar. Aí ele falou, tá bom, eu vou, mas eu preciso primeiro buscar remédio e ajuda para o meu tio que está doente. Ela falou, não, fica calmo, seu tio já está curado, não estou eu aqui que sou tua mãe, estou falando, seu tio está curado, já está curado, faz o que eu estou te mandando, falou para ele. E ele foi até aquela colina, atrás daquela pedra, do jeitinho que Nossa Senhora falou, e estava lá. Essas flores, aquele tipo de flor que ele colheu, não nascia naquela época do ano. Estava lá, bonitinha as flores atrás da pedra, e ele colheu aquelas flores, enrolou no seu manto, que era um manto bem longo, comprido, chamado de tilma. Eles usavam aquele manto, vamos imaginar, assim, é como se fosse um cobertor, um furo no meio, e que eles vestiam, né? E ele usava aquele manto para ele se proteger do frio, para ele dormir. Às vezes eles estavam em viagem, né? Caminhando, viajando para outros lugares, e aí anoitecia, eles tinham aquele cobertor com eles. Então era assim, e usavam também para levar compra, levar as coisas que eles colhiam, né? E compravam também. Enrolava tudo no manto e eles levavam como se fosse um carrinho de feira, vamos dizer assim, né? Uma sacola de feira. Então ele fez isso, ele pegou aquelas flores, enrolou no manto e levou para o bispo. Quando ele chegou lá, já encontrou resistência já na entrada. Já o pessoal já não queria muito deixar ele entrar, que o bispo já tinha recebido ele 2 vezes. Aí, com muita insistência, o bispo recebeu ele. No que ele entrou para falar com o bispo, ele pegou e soltou o manto para deixar cair as flores para o bispo ver, né? Falou, Nossa Senhora, não disse Nossa Senhora. Ele falou assim, a mulher que eu estou vendo, que diz que é a mãe do Deus verdadeiro, ela mandou isso aqui. E soltou o manto. No que ele soltou o manto, caíram as flores e ficou aquela estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, que nós conhecemos, né, hoje em dia, que está lá exposto lá no México, lá na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. E no que ele mostrou aquilo, aquela pintura perfeita, feita naquele tecido rústico, sem preparo nenhum, no que o bispo viu aquilo, na hora já se ajoelhou pedindo perdão a Deus e dizia que acreditava. Não, realmente, é Nossa Senhora que está aparecendo para ele. Na hora o bispo acreditou, todos que estavam ali se ajoelharam, né, louvando a Deus e assustados com aquele acontecimento. E olha só, a partir daquele acontecimento, lembra que eu falei que poucos se convertiam à fé católica com a pregação dos missionários? Pois é, a partir daquele momento, muitos, milhões, os historiadores falam em milhões, que no mesmo ano da aparição, no mesmo ano do milagre do manto, pediram batismo. É como se Nossa Senhora dissesse assim, não, vocês não estão conseguindo catequizar, deixa comigo que eu faço o serviço, então, né, dizendo assim, como se Nossa Senhora estivesse falando assim, eu faço. Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse lá para libertar aquele povo do erro onde eles viviam. Eles viviam uma falsa doutrina, uma falsa religião, que adorava falsos deuses, e inclusive um dos deuses deles,
acho que o mais importante que eles cultuavam, ele era um deus em forma de serpente, e para esse falso deus, eles sacrificavam milhares de vítimas por ano, se não me engano, em oferecimento a esse deus, esse falso deus. Então Nossa Senhora, ela apareceu para eles para libertar o povo daquele erro e mostrar que ela é mãe do Deus verdadeiro. Tanto é que, olha só, agora se a gente for olhar o jeito que ela apareceu, o cabelo para frente, lembra que eu falei? O cabelo para frente, o manto azul com estrelas, a faixa na cintura, cada um desses elementos, desses símbolos, tem um significado para o povo deles. A mulher com a pele do mesmo povo dele, a mesma tom de pele do povo, né, nativo. O cabelo para frente significava virgindade. A faixa amarrada na cintura significava que ela estava grávida. Então, ao mesmo tempo, eles já viam, é do nosso povo. Ela diz que é mãe do Deus verdadeiro. Ela é virgem e grávida ao mesmo tempo. E o manto azul, o que significava o manto que ela estava usando na imagem? Do jeitinho que o Juan Diego viu, ficou estampado na imagem do manto dele. O manto azul de Nossa Senhora significava o manto que as rainhas do povo deles usavam. Era o mesmo manto que as rainhas do povo deles usavam. Então, na hora que os outros índios viam aquela imagem estampada no manto de Juan Diego, para eles era uma catequese ali, ó, completinha. Mãe de Deus, virgem e grávida, rainha, mãe, rainha. Que interessante, né? Você vê que Deus, ele permitiu todo esse milagre extraordinário para catequizar, para tirar o povo do erro, para tirar aqueles nativos do erro que eles viviam, para apresentar para eles o Deus verdadeiro. Tá vendo? Que bonito, né? Que bonito. Milhões pediram batismo depois daquilo. Milhões. Não precisou nem a catequese dos missionários mais. Não precisou. Nossa Senhora, como São João Paulo II disse, ela foi a primeira evangelizadora das Américas, né? Primeira catequista das Américas. Que bonito, né? Que bonito. Olha, e interessante, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, procura na internet, em sites católicos de confiança, né? Procurem sobre a história da aparição de Nossa Senhora em Guadalupe. Interessante. Por que é Guadalupe? Que quando os índios viam aquela imagem e eles ficavam também maravilhados com aquela pintura que eles viam que não tinha como eles ter feito. Eles não tinham conhecimento para fazer uma pintura daquela, tão detalhada, num manto tão rústico. Então, eles, quando viam aquela pintura, eles saíam gritando Quatalasupe, Quatalasupe. Na língua deles, queria dizer aquela que venceu a serpente, aquela que pisou a serpente. E os espanhóis, os missionários espanhóis, ouviam e entendiam Guadalupe, que a palavra era parecida. Quatalasupe, da língua nativa deles, né? E Guadalupe, que eles entendiam, porque na Espanha eles tinham a devoção com o nome Guadalupe. Então eles associaram que era Nossa Senhora de Guadalupe. Ficou Nossa Senhora de Guadalupe. Certo? Então, quem quiser conhecer mais a respeito desse milagre, pode procurar na internet, tem muitos artigos, né? Procure em sites confiáveis, sites católicos, tá? Que daí tem todos os estudos científicos que foram feitos ao longo dos anos. É muito, muito, muito bonita a história. Então, Nossa Senhora, só para completar aqui o longo parênteses que eu fiz, né? Nossa Senhora, ela usou de tudo isso para a inculturação, para trazer para a realidade ali das verdades de Cristo, né, os símbolos do povo ao qual ela queria catequizar, para que eles entendessem mais fácil, certo? Não mudou nada da verdade cristã.
apenas usou alguns símbolos para que eles entendessem melhor, certo? Fonte de espiritualidade. A catequese celebra, reza e canta a vida e os acontecimentos na presença de Deus. Interação, fé e vida. A vivência da fé numa comunidade atuante nos faz ligados à vida, à realidade social, mesmo frente aos desafios das situações concretas e difíceis. Presença nas pastorais. A catequese deve estar sempre presente nas outras pastorais, em todas as dimensões da ação pastoral da Igreja. As várias funções do ministério catequético. Tipos de catequistas. Catequistas de base. Atuam em paróquias e em outros grupos. Estão diretamente ligados com o povo. Catequistas coordenadores. Atuam nas paróquias, nas dioceses, nas regionais. Organizam e coordenam a catequese. Catequistas dedicados ao estudo. Fazem progredir a catequese pelo aprofundamento e reflexão sobre a mesma. Catequese para diversas situações e grupos de pessoas. Catequistas de adultos. Estão presentes nos círculos bíblicos, nos movimentos e nas associações. Animam até mesmo a preparação para os sacramentos, batismo, matrimônio. A função dessa catequese é ajudar os adultos a fazerem uma opção consciente por Jesus Cristo. Catequistas de jovens. Tem a função de ajudar os jovens a crescer como pessoa nas dimensões afetiva, sexual, familiar, vocacional, para que eles possam assumir a sua fé no dia a dia. Catequistas de adolescentes. Tem a função de ajudar os adolescentes a superar os conflitos da idade e desenvolver a capacidade crítica inspirada no Evangelho. Catequistas de crianças. Tem a responsabilidade de iniciar nelas a fé cristã pela descoberta de Deus, da vida e de seus valores. Transmitem às crianças noções da mensagem de Jesus e dos sacramentos e proporcionam a eles o primeiro contato com a Bíblia. Catequistas para outras situações. Catequese na família, na escola, no trabalho, nos círculos bíblicos com os meninos de rua, os indígenas, os migrantes e outros. Para esses diversos tipos de catequese, se exige, além da formação global, uma formação especial para cada trabalho. Né? Então a gente viu aqui, né, catequistas de adultos, de jovens, adolescentes, de crianças. Da mesma forma da inculturação, que a gente precisa, às vezes, usar de elementos daquela região para que o povo entenda melhor as verdades da nossa fé, da mesma forma a gente precisa ter uma linguagem adaptada para cada faixa etária. Não tem como eu chegar na catequese de adultos e falar como se os catequistas de crianças falam para as crianças. Não vai dar certo, né? Da mesma forma, se chegar uma pessoa dando catequese para criança falando em linguagem de adulto, não vai dar certo. Né? Precisa ser adequado àquele que está nos ouvindo. Precisa adequar a linguagem para aquele que está nos ouvindo, né? Senão a gente vai estar falando e ninguém vai estar entendendo nada. Então, as dificuldades existentes são diferentes para cada faixa etária. Né? Para os catequistas de crianças, por exemplo, eles vão encontrar questionamentos, dificuldades pertinentes àquela faixa etária. Já para os adolescentes, as perguntas vão ser diferentes, eles vão ter dúvidas diferentes, né? Para adultos, a mesma coisa. Então, as realidades da vida dos catequizandos vão ser diferentes.
Tem temas que a gente só pode falar para uma catequese de adultos, para criança não pode, né? Então tem que ter esse sentimento. A gente tem que ter esse sentimento de como a gente falar, né, e que aquela pessoa que está nos ouvindo, que ela possa entender. A gente precisa pedir essa graça a Deus. Eu tenho um pouquinho dessa dificuldade também. Às vezes eu vou falar com alguma outra pessoa e falo numa linguagem diferente da qual ela estaria acostumada a ouvir. E não dá fruto. Isso aí, até inclusive a minha esposa falava para mim no começo, né, que às vezes a gente ia explicar para eles em casa mesmo alguma coisa da igreja e falava com uma linguagem muito adulta. A gente precisa pedir essa graça, né, a Deus, de que a gente tenha esse sentimento, esse sensor que nos ajuda a falar a linguagem daquele que está nos ouvindo, certo? Para dar fruto, né? Para que a mensagem seja passada de forma correta, né? A pessoa do catequista. O catequista deve ter uma espiritualidade profunda de adesão a Jesus Cristo e à Igreja. Deve testemunhar por sua vida, seu compromisso com Cristo, a Igreja e sua comunidade. Deve ser uma pessoa de oração e alimentar a sua vida com a palavra de Deus. Deve ser uma pessoa integrada na comunidade, na sua comunidade. A catequese hoje deve ser comunitária. O catequista precisa de uma consciência crítica diante de fatos e acontecimentos. Deve levar a comunidade à reflexão sobre a sua realidade, à luz da palavra de Deus. Ter sempre uma atitude de animador, saber ouvir e dialogar, caminhando junto com a comunidade. O catequista deve conhecer a fundo a mensagem que vai transmitir, né? Como aquela passagem de João que eu falei, da primeira carta de São João. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu toquei, é isso que eu vos anuncio. Deve conhecer a Bíblia e saber interpretá-la. Deve saber ligar a vida à palavra de Deus e vice-versa. Quando a gente fala que deve conhecer a Bíblia e saber interpretá-la, a Bíblia não é totalmente fácil de entender. Então, a gente precisa saber aonde buscar a ajuda necessária. Ou a gente, se a gente conhecer alguém, por exemplo, que tenha um conhecimento muito grande de Sagrada Escritura, a gente pode se informar com essa pessoa, a gente pode buscar ler nos comentários, nos rodapés da Bíblia, as explicações, que tem muitas notas importantes nos rodapés, que não está ali de enfeite, é para a gente usar mesmo, né? E é interessante, ajuda bastante, ajuda bastante. Buscar também em sites confiáveis, igual eu falei, sites confiáveis da igreja, né? Um auxílio para entender uma determinada passagem bíblica. É importante isso, tá? Vou frisar isso novamente. Não buscar conhecer a doutrina católica ou o que a Bíblia ensina em sites do mundo, sites seculares, né? Não vou falar nome de sites aí porque não convém, mas não dá certo, não dá certo, porque eles vão falar a versão deles, do que eles acham que é, não a versão católica de como é realmente, entendeu? E isso também serve para às vezes, a gente saber o que o bispo tal, o padre tal falou, ou o que o Papa falou, sabe? Buscar em fontes católicas o que a igreja, o que realmente está sendo falado. Porque acontece muita distorção, muita mesmo. Acontece muitas vezes de adequar, de tentar fazer aquilo que foi falado se encaixar em outro contexto que não é a realidade. Então, é importante a gente buscar saber o que realmente foi falado em sites da igreja, sites realmente
de confiança, né? Eu dou um bom exemplo aqui, alguns exemplos de bons sites para a gente estudar a doutrina católica, né? O site do Padre Paulo Ricardo, o site da Canção Nova, o site do professor Felipe Aquino, Cleofas. Exemplo, dei 3 exemplos, né? São muitos bons sites que existem, né? E é importante a gente ter isso bem claro. Não buscar a explicação da nossa fé em sites seculares. Não, a gente não pode fazer isso. A gente só vai estar deturpando, confundindo, e é muito perigoso, muito perigoso. O catequista precisa também ter certas qualidades humanas. Ser uma pessoa psicologicamente equilibrada, saber trabalhar em equipe, ter uma certa liderança e ser criativo. Ser uma pessoa responsável e perseverante. Responsabilidade e pontualidade são necessárias. Ter amor aos catequizandos e ter algumas noções de psicologia, didática e técnica de grupo. Tá vendo? Ó? Ter algumas noções. Não está falando que tem que ser psicólogo, não. Ter algumas noções de psicologia. O que é? Saber conversar, saber ouvir para entender a dificuldade que aquela pessoa está passando, seja adulto, jovem ou criança. Né? A gente precisa aprender isso, sabe? Ter essa proximidade com eles, conversar, realmente entender o problema. Isso pode ajudar bastante. Sentir dentro de si a vocação de catequista. Né? Precisa ter amor à catequese. O catequista deve cuidar constantemente da sua formação. Nunca pode dizer que está pronto para a sua tarefa. A gente está constantemente aprendendo. Constantemente aprendendo. Por mais que a gente ache que a gente saiba muito, a gente não sabe nada. A gente aprende todos os dias. Todos os dias. Então a gente precisa ter humildade para entender, para saber que a gente não sabe nada, a gente está aprendendo. Né? Sempre vai estar aprendendo, vai morrer aprendendo. Né? Tem um amigo meu que costuma falar assim, vou morrer e não vou ver tudo. Né? E é verdade, é verdade. A gente sempre está aprendendo. Essa formação permanente, como é que ela pode se dar? Pode ser através de dias de encontro, reflexão, oração, conversas com catequistas de outras comunidades, planejamento programado junto com outros, ajudando-se mutuamente, participando de cursos dentro da comunidade, ou paróquia, ou fora. Né? Essa formação online da qual nós estamos participando, é uma forma de cuidar da nossa fé, de alimentar a nossa fé. Lendo bastante, atualizando-se sempre, lendo bastante, importante isso aqui, ler bastante, ler Vida dos Santos, livros que falam da doutrina católica, filmes da vida dos santos, é muito bom, muito bom. Pega aí, tem hoje no YouTube mesmo tem, vários filmes católicos ali disponíveis para assistir. Né? Então, conhecer a vida dos santos por filme ou por livro é importante. Ajuda a gente na caminhada, ajuda a alimentar a nossa fé. Atualizando-se sempre, estudando os documentos da igreja, sobre catequese e outros assuntos atuais. Formando o grupo dos catequistas. Outras qualidades. Ninguém nasce catequista. Aqueles que são chamados a esse serviço tornam-se bons catequistas através da prática, da reflexão, da formação adequada, da conscientização de sua importância como educadores da fé. O catequista exerce um verdadeiro ministério, isto é, um serviço. Catequese é um serviço que a gente presta a Deus. E como nos diz a exortação apostólica, catequese tradende, que fala da catequese dos dias atuais,
a atividade catequética é uma tarefa verdadeiramente primordial na missão da igreja. Olha só, a atividade catequética é uma tarefa verdadeiramente primordial na missão da igreja. Uma passagem que Deus me lembrou agora. Deus me lembrou agora. Eu só não lembro onde está. Mas, enfim, vocês já devem ter lido e conhecem também. Aquela passagem que tinha o eunuco etíope, da Etiópia. Que ele estava numa carruagem e o apóstolo São Filipe passou por ele e viu que ele estava lendo uma cópia de um dos rolos do Antigo Testamento, né, que na época era assim, né? Eles tinham cópias dos rolos de cada livro, né? E viu que ele estava lendo. Era uma passagem do Antigo Testamento que era uma profecia que anunciava o Cristo, né? O Antigo Testamento, quer dizer, eu falei antigo, né? O Antigo Testamento que anunciava o Cristo, anuncia o Cristo nele de cabo a rabo inteirinho, mesmo que não fale claramente, mas anuncia o Cristo que viria, certo? O Antigo Testamento é um anúncio do Novo Testamento. Então o eunuco, o escravo etíope, estava lendo esse rolo do Antigo Testamento que falava, anunciando o Messias. E o apóstolo São Filipe, passando por ele, falou para ele assim, viu o que ele estava lendo e falou assim, você entende o que você está lendo? E o eunuco falou para ele assim, mas como que eu vou entender? Eu preciso que tenha alguém para me ensinar. Se eu não tenho ninguém para me ensinar, como é que eu vou entender? Aí foi a brecha que São Filipe achou. Que São Filipe depois falou para ele, então eu vou te ensinar de quem é que está sendo falado aí. Quem é que está sendo anunciado? E aí São Filipe foi catequizando o eunuco. Né? Então foi uma brecha que ele encontrou. Né? Então, olha que interessante, a atividade catequética é uma tarefa verdadeiramente primordial na missão da igreja. A igreja que nasceu lá com os 12 apóstolos, nasceu lá, para continuar a missão de Cristo até a sua vinda derradeira, certo? O catequista não age sozinho, mas em comunhão com a igreja, com um grupo de catequistas. O grupo de catequistas expressa o caráter comunitário da tarefa catequética. E com o grupo que ele revê as suas ações, planeja, aprofunda os conteúdos, reza e reflete. O catequista necessita das seguintes qualidades: ser uma pessoa com equilíbrio psicológico, ter capacidade de diálogo, criatividade e iniciativa, saber trabalhar em equipe, ser perseverante, pontual, responsável, ser participativo, engajado nas atividades da paróquia, da comunidade e ter espírito de serviço. Ter vida de oração, leitura e meditação diária da palavra de Deus. Olha só, ter vida de oração, leitura e meditação diária da palavra de Deus. Como a gente é relaxado nisso? Eu falo por experiência própria. É uma briga para eu ser regrado, para fazer minha leitura diária, fazer a minha meditação particular, a minha Lexio Divina. É complicado, né? Por muitas vezes a minha esposa ela me pergunta, já fez a Lexio Divina de hoje? Né? Então é complicado. A gente precisa ser mais regulado nisso, né? A gente precisa levar isso a sério. A leitura diária da palavra de Deus, a Lexio Divina, leitura orante da palavra, que transforma a nossa vida. Interessante, né? A palavra de Deus ela não é uma palavra fria, morta, é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra viva, que transforma a nossa vida. Ter espírito crítico e discernimento diante da realidade. Ser capaz de respeitar a individualidade de cada pessoa.
Isso não significa que exista uma pessoa que tenha todas essas qualidades, mas que devemos procurar desenvolvê-las no nosso dia a dia, pois se somos chamados, escolhidos por Jesus, ele nos dá a graça para alcançá-las. Na paróquia, é preciso que se pregue a vivência e a intimidade com Jesus vivo e sacramentado, e não um Cristo distante na história, como se fosse algum tipo de escola de catecismo, sem a preocupação de se criar um amor entre o catequizando e Deus. Veja que é proposto pelas diretrizes como modelo ideal, como ápice de uma catequese renovada e cumpridora do seu papel evangelizador. E nesse ponto, entramos num campo mais delicado e surge uma dúvida: como praticar e ser fiel a este modelo? Acredito que para começarmos a alcançar essa meta, é necessário insistir na humildade e misericórdia. Ninguém sabe tudo. Um catequista soberbo que não está aberto a uma formação continuada e está fora da vida sacramental, que é liturgia, confissão, eucaristia, como que vai poder testemunhar? Né? Precisa ter vivência dos sacramentos, precisa buscar intimidade com Deus todos os dias. Como é que vai convencer os catequizandos do amor de Deus? Humildemente devemos reconhecer nossas limitações e que devemos estar em constante renovação. Não confunda com inovação, não é inventar roda, como eu costumo falar. Não é inventar roda, é renovação, né? Ou seja, mudança de métodos ou de imagem. Por exemplo, quando você compra uma roupa, você está apenas inovando o seu visual e está aparentemente bonita. Mas não há mudança real na pessoa, que continua a mesma por dentro, né? Não pode, não é como a roupa, que é só externo, tem que ser interno, certo? Para isso, estudo e vivência da palavra de Deus. Para acontecer isso, essa renovação que vem lá de dentro para fora, é o estudo, vivência da palavra de Deus, dos sacramentos, né? Procurar conhecer a doutrina católica, estudar a doutrina católica, aquele famoso livro amarelo, né? O Catecismo da Igreja Católica. A gente precisa usar ele como base da nossa missão de catequistas. Tudo que a gente crê, tudo que a Igreja ensina, está ali, no Catecismo da Igreja Católica. Tudo que a gente precisa conhecer sobre a nossa fé está ali, né? Não é na opinião daquele padre, na opinião daquele bispo, na opinião daquele diácono, daquele catequista. Não é opinião. Nós precisamos acreditar no que a Igreja ensina nos seus documentos, né? E um dos principais documentos da Igreja é o Catecismo da Igreja Católica. Tudo que a gente crê está ali, explicadinho, bonitinho. O catecismo tem o catecismo completo, né? Tem perdão, desculpa, esqueci. O compêndio do catecismo, que é um catecismo resumido em perguntas e respostas. Tem o catecismo jovem, que é o CAT. Então a gente precisa usar essas ferramentas para nossa formação e para ajudar outras pessoas a entenderem melhor a fé, né? O primeiro a ser catequizado tem que ser a gente mesmo. Primeiro a ser catequizado. Se a gente não for bem catequizado, como que a gente vai catequizar os outros, né? A gente precisa alimentar a nossa catequese, pessoal. Nossa catequese, né? E se a gente não dá abertura para a gente aprender, como que a gente vai ensinar, né? É difícil. Quando temos um grande amigo, falamos com nossas ações o amor que temos por ele. Pergunto: catequista, tu és meu amigo, tu me amas? Cristo perguntando para nós, assim como ele perguntou para São Pedro: Pedro, tu me amas? Depois de ressuscitado, comendo com os apóstolos, depois que São Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes durante a sua paixão, Jesus
apareceu aos apóstolos e, comendo com eles na mesa, chamou Pedro num canto ali: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Te amo sim. Apacenta as minhas ovelhas. Aí continuaram comendo. Pedro, oi, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí o Pedro estava indo lá colocando a coxa de frango na boca. Pedro, tu me amas? Senhor, deixa eu comer. Te amo sim, o Senhor sabe de tudo. Deixa eu comer, deixa eu almoçar. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus falou 3 vezes para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele pergunta isso para a gente também: tu me amas? Pergunta todo dia para nós: tu me amas? Como que a gente tem amado a Deus? Como que a gente tem demonstrado esse amor a Deus? Com as nossas palavras só ou com os nossos atos, com a nossa vida? Né? Eu disse, se eu não me engano, eu comentei isso no primeiro encontro, que Deus, ele permite muitas oportunidades da gente amar a Ele todos os dias. Ele permite na nossa vida muitas oportunidades diariamente para que a gente ame a Ele de forma concreta. Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades de amar a Deus ou estamos desperdiçando essas oportunidades? A gente precisa se examinar todas as noites por causa disso. A gente vê, se a gente se examina com calma, com sinceridade, a gente vê quantas oportunidades de amar a Deus a gente teve naquele dia e não aproveitou. É muita, viu? Muita, muita. Se o catequista não quer viver, estudar ou se deixar moldar por este modelo, desculpa, está perguntando aqui. E se o catequista não viver, estudar ou se deixar moldar por esse modelo? Digo tanto para aquele que faz a pergunta e para aquele que lhe é dirigido. Usai da misericórdia. Nossa mãe, Igreja Católica, é sábia e nos dá o caminho a percorrer, ensinando-nos as obras de misericórdia, são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. Certo? E as obras de misericórdia corporais, quais são? Consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2447. São as obras de misericórdia espirituais e corporais. Orientações para a catequese em tempos de pandemia. Nesses tempos nós estamos vivendo, né? A Igreja encontra-se diante de uma nova etapa evangelizadora, porque também nesta mudança de época, o Senhor ressuscitado continua a fazer novas todas as coisas. O nosso tempo é complexo, atravessado por alterações profundas e nas igrejas de antiga tradição, fica muitas vezes marcado por fenômenos de afastamento da experiência de fé e da experiência eclesial. O próprio caminho eclesial fica marcado por dificuldades e por exigências de renovação espiritual, moral, pastoral. Ainda assim, o Espírito Santo continua a suscitar nos homens a sede de Deus, e na Igreja um novo fervor, novos métodos e novas expressões para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Algumas orientações práticas. O que foi colocado para nós refletirmos aqui? Aceitar com valentia e generosidade que este será um ano pastoral particularmente trabalhoso, que provavelmente serão necessários mais catequistas e voluntários empenhados na organização da catequese, mas que tudo deve ser feito com um valioso serviço à causa da fé.
Organizar um ficheiro com os contatos dos catequizandos, endereço, telefone, e-mail, e também das suas famílias, dos familiares, se for possível. Identificar os recursos das famílias em termos de comunicações. Precisa saber quanto é que eles têm de recurso para eles acessarem, por exemplo, uma catequese online, se for o caso, né? Uma catequese à distância. Será que eles têm o recurso necessário para isso? Né? Será que eles têm a disponibilidade de algum adulto acompanhando, ajudando a eles acessarem esses recursos, né? Ter particularmente em atenção as famílias que têm limitações ou dificuldades no acesso a equipamentos informáticos ou à internet. Um número elevado de filhos pequenos, as famílias em que só um dos pais está presente, as crianças e os adolescentes que não residem com a família direta ou estão institucionalizadas. Como preparar um encontro de catequese à distância? As sugestões a seguir são propostas que, por sua vez, devem ser adaptadas à realidade de cada grupo de catequistas e seus catequizandos. São sugestões que podem ser adaptadas. Antes de qualquer coisa, lembre-se com qual tipo de público você trabalha. Crianças, jovens, adultos, né? Lembra, cada um tem uma linguagem, cada um vai ter um jeito de pensar, um jeito de perguntar, as dúvidas de um vai ser diferente do outro, né? Catequese de batismo, comunhão ou crisma. Todas as estratégias precisam ser pensadas especificamente para o seu tipo de público. Às vezes, algumas ideias funcionam muito bem com os jovens, mas passam longe de despertar interesse de adultos. Outras questões são importantes quanto às demais. O seu público tem acesso às novas tecnologias? Tem smartphone, tablet, computador, né, etc. Qualquer outro aparelho que possa usar para acessar. E a conexão de internet é de mínima qualidade? Ela tem o mínimo recurso necessário para que eles acessem? Eles são letrados digitalmente, né? O que é? Eles sabem mexer em computador, entendem um pouquinho de internet, pelo menos o básico, para acessar as ferramentas, né? Que tem gente que não sabe, tem gente que não consegue entrar. Né? Precisa ter um auxílio de uma outra pessoa. Será que eles vão ter esse auxílio para acessar? No cenário ideal, desejamos que a resposta seja sim para todas essas perguntas, né? Mas não é sempre assim. Mas caso não sejam, precisaremos de uma criatividade ainda mais aguçada. Mantenham-se em contato. Não precisa ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia mandando links de oração pela pandemia toda hora. Todo mundo se cansa dos excessos. Sabemos disso. Uma boa dose seria a frequência dos encontros do seu grupo em tempos comuns. Combine com o seu grupo de catequizandos qual a melhor forma de se encontrar à distância, seja pelo Google Meeting, o Zoom, Skype, WhatsApp, combina, né? Chega à conclusão de um aplicativo que vai usar e manda ver. Combine dia e horário e tente se manter fiel a ele. Organize um roteiro para seguir, que precisará ter início, meio e fim. Sugerimos que o tema e o roteiro seja o mesmo tema que será aplicado no encontro impresso, que será entregue ao catequizando nos encontros presenciais. Assim, você poderá auxiliá-lo na execução das tarefas referentes ao encontro. Busque, para isso, a ajuda de alguém da família. Segue abaixo os elementos que um encontro precisará ter. Tema do encontro: oração inicial, o sinal da cruz, a oração ao Espírito Santo, invocar a presença do Espírito Santo, porque é com ele que tudo é feito, por ele que tudo é feito. É desejável que busquemos para esses encontros de catequese o ideal da igreja doméstica, onde os pais devem ser os primeiros e principais catequistas de seus filhos. Lembra? Está no Código de Direito Canônico. Leitura da palavra.
O catequista deve escolher um trecho da palavra que tenha a ver com o tema do encontro, que será proclamado pelo catequizando por seu pai ou sua mãe em pé. Meditação da palavra. Deve ser proposta uma ou duas questões que orientem a reflexão sobre a palavra anunciada. Todos os que estiverem fazendo parte do encontro podem partilhar as suas impressões. Aprofundando o tema. Um pequeno, mas profundo resumo deve compor o roteiro, a fim de ser lido por alguém da família em voz alta para o aprofundamento de todos. Este conteúdo deve ser catequético e doutrinal e explicitar o tema do encontro. Conversa em família. Uma ou duas perguntas sobre o tema devem ser apresentadas para a discussão. Depois da conversa em família, as questões devem ser coladas por escrito para serem enviadas ao catequista, a fim de que ele acompanhe o desenvolvimento dos encontros. Intenções e oração final. Momento mariano. Todos podem apresentar as suas intenções, rezando por pessoas queridas ou necessitadas, e, por fim, pedir a intenção de Nossa Senhora, rezando uma Salve Rainha e encerrando. Sinal da cruz, para terminar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como você e eu podemos observar, trata-se de um roteiro bem simples, que, se trabalhado com carinho e seriedade, produzirá muitos frutos. Queria saber de vocês que estão nos acompanhando, que estão online, se vocês têm alguma partilha para fazer, alguma dificuldade que vocês enfrentam como catequistas, ou alguma coisa que vocês ouviram de outros catequistas falando das suas dificuldades. Se vocês quiserem partilhar pelo chat, fiquem à vontade, que isso enriquece. Como eu falei, essa formação é para todos nós. Então, um aprende com o outro, né? Então, se vocês quiserem partilhar alguma coisa também, tá? E, enquanto isso, eu gostaria que o Adilson já fizesse as suas considerações finais. Adilson, muito obrigado por esse texto, muito rico, muito pertinente à nossa realidade. Obrigado mesmo, tá? Obrigado pela sua entrega como catequista, como comunicador, você que procura evangelizar pelos meios de comunicação, Adilson, muito obrigado. Deus continue abençoando muito o seu caminho, a sua missão, e eu acho assim que a sua missão lembra muito de São João Bosco, que você se dedica à evangelização dos jovens, né? Então, eu imagino assim que São João Bosco trabalhava o seu jeito de evangelizar muito parecido com o seu. Agradeço aí de coração as suas considerações, Rogério. Nossa, eu fico até assim com um quentinho aqui no olho agora, sabe? É porque Deus sabe o quanto o amor que eu tenho, né, pela juventude, pelos jovens, né, pelas crianças da catequese, né? Verdade. E nesse tempo que a gente está vivendo, é uma dor muito grande estar longe deles, né, e não tê-los tão perto quanto a gente gostaria de ter, né? Mas sempre, né, eu sempre falo, conversando aqui com a minha esposa, né, que sempre, mesmo quando a gente está distante, a gente procura sempre estar perto, ou manter perto essas pessoas através da oração, que é muito importante, né? Se a gente não consegue fazer nada mais do que isso, que a gente pelo menos reze pelos nossos catequizandos, pelas famílias dos nossos catequizandos, que assim a gente consegue atingi-los, porque não existe barreira para a oração. A oração, ela ultrapassa qualquer obstáculo que possa, físico, ou, enfim, não existe barreiras para a oração. É muito importante nesse tempo, se a gente não conseguir fazer muita coisa, que a gente faça pelo menos a nossa parte de rezar para aqueles a qual são confiados para a gente, né? Que é muito importante. Verdade. Ô, Adilson, eu tô lendo aqui rapidinho aqui os comentários, e é interessante aqui, ó. Tô vendo aqui a Luciene Araújo Ciene. João Pessoa, Paraíba, olha que legal. Lá de longe.
Abraço, Luciene. Paz e bem. Deus abençoe, viu? Muito obrigado por acompanhar nossa live. Muito legal, gente. Depois eu vou ler com carinho todos os comentários, tá? Que quando eu tô falando, tá passando, eles passam rápido e não dá tempo de eu ler. Mas lembrando que inicialmente, eu Rogério, vou ler com carinho. a gente estava prevendo apenas ficar no nosso grupo de catequistas aqui da paróquia, que eram 22 catequistas, e isso houve uma procura, né, uma busca tão grande do nosso grupo fechado, que a gente resolveu abrir da maneira que a gente fez, né, que a gente espera ter dado a nossa contribuição, né, a nossa singela contribuição nesse tempo em que estamos vivendo, né? Verdade. Isso aí. Show de bola mesmo, gente. Muito obrigado, viu? Então é isso, gente. Já está dando a nossa hora. Semana passada, tema muito rico, né? Que era o Diretório dos Sacramentos, que a nossa diocese nos orienta como nós devemos viver os nossos sacramentos, a seriedade com o qual nós devemos recebê-los, como devem ser ministrados a nós. Muito rico o texto. Que pena que não deu para ser falado muito, né? Porque o texto é muito extenso. Mas espero que vocês tenham lido o diretório. Se ainda não leram, procurem conhecer, porque é muito, muito extenso, mas é muito rico, tá? Da nossa vivência realmente como católicos, para a nossa recepção mais coerente dos sacramentos, né? Muito, muito, muito rico o texto. Então, quem não leu, eu recomendo. Leia, tá? Certo, gente? Rogério, eu estava comentando com você, né, antes da gente entrar assim ao vivo, de uma proposta que eu vou estar fazendo para aqueles que quiserem continuar, né? O nosso grupo que a gente fez no WhatsApp, o grupo fechado, a gente não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se comunica o mínimo possível, né, só com o conteúdo da nossa formação mesmo. Então, a proposta que eu faço para aqueles que estão no nosso grupo fechado, a gente vai estar começando nesse grupo uma formação da Palavra de Deus. É o curso completo da Bíblia na voz do professor Felipe Aquino. Então, são vários áudios em MP3 que a gente vai estar mandando, não todo dia, uma ou duas vezes por semana apenas. A pessoa vai escutar o áudio e vai conseguir ali ter um conhecimento maior sobre a Sagrada Escritura. Lembrando, né, que são áudios do professor Felipe Aquino, que a gente vai estar compartilhando de maneira gratuita para o nosso crescimento espiritual diante da nossa caminhada de catequista. Então, aqueles que quiserem participar dessa outra formação que a gente vai começar, né, a partir apenas do WhatsApp, vai ser compartilhado 1 ou 2 áudios apenas por semana. Não vamos ficar mandando assim direto e nem ficar assim, bom dia, boa noite, não. É apenas o que for realmente pertinente ao áudio apenas. Então, quem quiser continuar com a gente, será bem-vindo, é só permanecer no grupo. Tá ok? Muito bom. Muito bom. Então é isso, gente. Grande abraço a todos, boa noite, Deus abençoe a cada um. Vou ler com carinho todos os comentários aqui do chat, tá? Agradeço a todos que participaram, agradeço a todos aqueles que participaram também em silêncio, rezando por nós, só assistindo. Agradeço a todos, Deus abençoe a vida e a família e a missão de cada um de vocês, tá? Paz e bem. Adilson, muito obrigado. Dona Lourdes, muito obrigado. Diácono Gilberto, Padre Joaquim, grande abraço a todos, tá? Fazendo também aqui, Rogério, meus agradecimentos, né, a todos que nos acompanharam, a você que se predispôs a estar conosco nesses 3 sábados, né, agradecendo a você pela disponibilidade, que Deus o abençoe grandiosamente. Agradeço, né, a todas as pessoas que compartilharam, que vão compartilhar, e que, de alguma forma, Deus possa tocar o coração de cada uma delas, que todas rezem umas pelas outras, intercedam umas pelas outras, para que a gente consiga, diante de toda essa dificuldade, nos mantermos fiéis à missão que Jesus Cristo nos confiou de ser semeadores do reino e construtores, né? E bons construtores. E eu passo a palavra a você para que você possa fazer o encerramento para a gente, agradecendo em nome, né, da nossa coordenadora Lourdes, em nome do nosso pároco, cônego Joaquim, da Rainha dos Apóstolos, aqui da cidade de Jardim. Eu passo a você a palavra para que você